Tenho imensas dúvidas sobre a descriminalização da eutanásia, imensas. E desde logo porque afasto por completo da matéria da liberdade. A diferença hoje que existe é entre aqueles que defendem uma sociedade aberta e outros que defendem uma sociedade fechada. E isto faz com que haja proximidade entre alguma esquerda e alguma direita. É que é o próprio eleitorado conservador, não são os partidos, é o próprio eleitorado conservador que na hora do voto só quer saber das questões que têm a ver com a sua vida, com o seu bolso, com o seu emprego, com a possibilidade de subir na vida. Eu acho que a Assunção Cristas é a pessoa melhor preparada e com as características pessoais e políticas necessárias para fazer aquilo que eu acho que pode ser o crescimento eleitoral do CDS. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva no iTunes, no Mixcloud ou na sua plataforma de podcast favorita. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, veja as vantagens de ser patrono e contribua para garantir a produção deste projeto independente. A direita está a deixar de alicerçar a sua identidade ideológica no conservadorismo em matéria de costumes? Está a ser substituída por uma direita liberal na economia e defensora das liberdades individuais? Se isto for assim, temos o regresso à fratura tradicional entre a esquerda e a direita. Como lidar com as desigualdades económicas e sociais? Como garantir a distribuição da riqueza? Qual é o papel do Estado na economia e na sociedade? Mas talvez eu esteja a ser demasiado otimista. É verdade que em cada vez mais países ocidentais as minorias conquistam direitos e que essas conquistas já têm um forte apoio público, sobretudo entre os mais jovens. Mas isso acontece ao mesmo tempo que, nos Estados Unidos ou na Europa de Leste, correntes ultraconservadoras e religiosas ganham um papel cada vez mais forte na política. O futuro não está mesmo escrito nas estrelas. Há um ano, Peter Thiel, fundador da PayPal, disse na Convenção Republicana de Cleveland que tinha um orgulho em ser gay, republicano e americano, mas que era de economia que queria que se falasse. Ficava claro que não se tratava de integrar causas liberais na agenda de um partido ultramontano. Tratava-se de inverter as prioridades da direita norte-americana. Um pouco como Bernie Sanders defendeu à esquerda, propondo que a defesa das minorias se mantivesse, mas que se voltasse a dar centralidade à questão da desigualdade económica. Não é pela vida pessoal que o meu convidado de hoje é relevante para este debate. Conheci-o na campanha pelo sim à interrupção voluntária de gravidez e viu-o apoiar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sendo dirigente do CDS, estes atos políticos tiveram enorme relevância. Muito obrigado, Adolfo, por ter aceito este convite. O Bloco passou das questões pós-materiais, por assim dizendo, o Bloco de Esquerda, para questões tradicionais da esquerda nos últimos anos. Fez essa viagem. O CDS tem de fazer o mesmo ou não tem de fazer o mesmo, porque essa nunca foi a questão. Ou seja, o que eu pergunto é se acha que há um paralelo possível entre estas duas organizações com histórias muito diferentes, como sabemos, e se o debate central é sobre que prioridade tem a direita neste momento, se é na questão dos costumes, ou se quisermos utilizar esta linguagem, ou se é nas questões socioeconómicas. Não, eu acho que os partidos políticos em Portugal, mas não só, que se arrumaram entre esquerda e direita, estão hoje confrontados com uma nova divergência, uma nova diferença que é transversal à esquerda e à direita. Isto é, a distinção esquerda e direita é insuficiente para dividir ou arrumar politicamente a resposta à grande questão do nosso tempo, que é, numa sociedade feita de mudança, numa sociedade global, sem fronteiras, como é que nós reagimos ao outro, ao novo, ao diferente. E o novo tanto pode ser
imigração, novos habitantes que nos chegam de outras paragens, como pode ser novas empresas, novos modelos de negócio que concorrem com os nossos, nova economia que vem, de alguma maneira, desatualizar a velha e, portanto, a diferença hoje que existe é entre aqueles que defendem uma sociedade aberta e outros que defendem uma sociedade fechada. E isto faz com que haja proximidade entre alguma esquerda e alguma direita, porque defendem uma sociedade aberta, aberta à globalização, aberta ao outro, aberta à abolição de fronteiras, e uma certa aproximação entre uma direita e uma esquerda, mais protecionista, uns mais protecionista em matéria de imigração, outros mais protecionista em matéria de economia. E, portanto, acho que aquilo que está a acontecer com os partidos é serem confrontados com questões nas quais a distinção entre a direita e a esquerda não é suficiente para explicar. E começa-se a ver uma certa proximidade entre pessoas que estão de partidos diferentes e diferenças ou afastamento entre pessoas que estão no mesmo partido. Não acha que isso exibe um pouco um certo fascínio por tudo o que surja de novo? Ou seja, fazer uma divisão entre o aberto ao novo e a resistência ao novo, um certo sentido, é crítica em relação ao novo. Ou seja, o novo traz em si contradições, como nós sabemos. Traz sempre coisas extraordinárias e coisas, como vemos agora, por exemplo, no debate sobre o Facebook. Ou seja, traz sempre... junto com aquilo a que chamamos progresso, que já é uma expressão perigosa, não é? Vêm sempre todos os monstros, tudo o pior e do melhor. Dividir assim a política não implica uma simplificação, ou seja... Não. Eu concordo, isto é, o novo e o diferente traz medo, traz receio, traz... E às vezes absolutamente aceitável. Não, claramente aceitável. Portanto, a questão não é entre aqueles que aceitam o novo e aqueles que o rejeitam. É entre aqueles que se preparam para se adaptar ao novo e tentam que a sociedade, que as regras, que as instituições, que a regulamentação, que o ambiente se adapte àquilo que vem de novo e, portanto, vamos nos acomodando e lidando com isso e procurando que aqueles que estão a perder possam transitar para o novo e aqueles que acham que a melhor forma de reagir é procurando impedir ou atrasar essa mudança, atrasar o que é novo, fazer com que o novo se adapte às regras que existem para o velho e, portanto, de alguma maneira tem-se aqui uma maior abertura ou um maior receio. E as duas correntes têm coisas positivas e as duas têm razões de ser. Porque há o perigo de... Eu não estou a dividir entre o bom, que é a sociedade aberta, que é aquela que eu defendo, e o mau, entre a sociedade fechada. O perigo é entregar a forças, ou seja, a divisão, a abertura ao novo e resistência ao novo, o risco é entregar, por exemplo, aos excluídos do processo de globalização, corremos o risco que, pelo menos na primeira fase, eu acho que mais do que na primeira fase, mas isso é outro debate, seja uma maioria da população, de entregá-la a forças, por exemplo, antidemocráticas. Ou seja, se a democracia não... Ponto. Isto é, porque a globalização, que do meu ponto de vista é um fator muito positivo no mundo global, ela tem, de facto, vencidos. Tem pessoas que não conseguiram adaptar-se. E nós não soubemos criar os mecanismos de adaptação, porque não vimos a globalização chegar, porque achámos que a podíamos atrasar. Bom, porque acabamos com as almofadas sociais. E a verdade é que os populistas, de esquerda e direita, aproveitaram, melhor do que ninguém, essa massa de gente que precisa de respostas. Precisa de saber como é que eu transito para este mundo novo, como é que eu posso viver aqui, como é que eu posso subir na vida aqui. E aquilo que está a acontecer, do lado dos que defendem a sociedade aberta, é uma desistência no debate. Isto é desde logo possível de verificar, muitas das vezes no debate europeu, que representa uma forma de sociedade aberta e que representa uma adesão a um espaço global, sem fronteiras. A maior parte da defesa da Europa que é feita sempre cheia de adversativas. Os políticos que defendem a Europa ou uma sociedade aberta fazem-no sempre cheia de adversativas. Mas. Aliás, são os primeiros a, sempre que algo corre mal, culpar Bruxelas. Isto faz com que não tenha havido, do ponto de vista ético, político e filosófico, quem politicamente tenha assumido a causa da sociedade aberta. Eu acho que o Macron reveste bastante em Macron. Eu acho que o Macron tem, enfim, depois evidentemente como qualquer político e como qualquer um de nós, tem as suas contradições. Macron, aquilo que procura fazer, e porque teve a sorte de apanhar uma adversária que era perfeita para se fazer a antítese, não é? Aquilo que ele lhe diz é precisamente isso. A senhora quer fechar a França porque a senhora tem medo
O debate com Mélenchon seria mais difícil. O debate com Mélenchon seria mais difícil. Eu acho que não seria mais difícil, porque eu acho que Mélenchon... Porque não pode dizer que ele quer fechar as fronteiras, porque ele não tem um discurso contra os imigrantes. Mas tem contra novas empresas. Mas é que é medo que a França falhe porque não consegue competir com os outros, que não consegue ter produtos tão bons como os outros, que os trabalhadores franceses não conseguem competir com os outros. Mas eu fiz essa distinção há pouco, isto é, a sociedade fechada aparece quer por aqueles que querem fechar fronteiras à nova economia, à concorrência, ou aqueles que querem fechar fronteiras a novos trabalhadores, àqueles que chegam... Ou querem rolar. Ou querem rolar, certo. Mas, portanto, depois, dentro destas modalidades, sociedades abertas e sociedades fechadas, há muitas matizes, como é evidente. Pois é, porque esse é um dos problemas quando se faz a divisão de sociedades abertas e sociedades fechadas. Quando se fazem esquerda e direita. Com certeza, é evidente. Mas é que ignora muitas vezes que há uma diferença entre defender uma sociedade fechada ou dizer nós não nos podemos atirar para o alto mar sem barcos, sem boias, sim, porque somos muito corajosos. Mas aquilo que se passa com muita da defesa da sociedade fechada e com muita da defesa da sociedade aberta, mas com muita, que aliás é tenue, mas com muita da defesa da sociedade fechada é precisamente isso. Isto é o atirar-nos para algo que é impossível de acontecer, porque nós não vivemos num mundo em que nos possamos fechar e sem explicar como é que vamos viver. Portanto, parte dos problemas de Le Pen, como parte dos problemas de todos aqueles que defendem a saída do euro, etc., é o day after, é explicar como. É que em teoria pode fazer... Uma das discussões sobre a Europa é que nós pensávamos que a Europa podia ser uma forma de nos lançarmos ao mar da globalização com boias e de uma forma relativamente segura, e a Europa revelou-se exatamente o oposto. Ou seja, revelou expor-nos mais do que outros, expor-nos mais do que até países que estão sozinhos às intempéries, como se viu na crise de 2009, 2008, 2011. Não sei se concordo. Nós não conseguimos fazer o contrafactual de saber o que era Portugal isolado. Eu não estou a falar sobre Portugal. Não, e sobretudo não é possível saber como era Portugal em 2008 se não tivesse estado, desde 1986, na adesão europeia. Provavelmente estaríamos muito atrasados e, portanto, muitas das questões que nos colocamos nem sequer as tínhamos, porque não tínhamos que a sociedade desenvolvida, madura, para podermos ter este género de discussões, porque tínhamos ficado para trás. Agora, que a Europa está... dentro deste contexto de sociedade aberta, a perder muita da sua competitividade, está. Se nós olharmos para a China ou se nós olharmos para os Estados Unidos, são economias que estão na nova economia, na economia digital, na robótica, na inteligência artificial, a desenvolverem muito mais competitividade e competência do que aquilo que a Europa está a fazer. É curioso que a China seja um país que não é aberto ao exterior, que é uma ditadura, e que, no entanto, parece ser dos países que se sai melhor neste processo de globalização. Isto diz qualquer coisa. Não, nós não podemos olhar para o mundo como uma fotografia. Não é? Ela é uma evolução. E, portanto, nós ainda temos que ver as consequências de muitas das opções económicas que a China está a fazer. Muitas das cidades fantásticas. Não consigo prever. A China seria a única exceção. Há um movimento de que liberdade económica, cedo ou tarde, traz liberdade política. Mas pode ser o tarde, não é? Mas seria a exceção. Não seria a exceção. Temos um caso de um dos países que fez a liberalização económica mais violenta e mais rápida em ditadura e por causa da ditadura, que é o Chile. Sim, não é? Mas depois ficou uma democracia. Porque a classe média existe, porque com liberdade económica, para quem acredita nela, com liberdade económica vem a afluência e quando as pessoas deixam de ter fome, quando as pessoas passam a ter dinheiro para se cultivar, quando as pessoas passam a ter dinheiro que lhes permita ter a fruição da vida e pensar, muita da ordem estabelecida na qual viveram porque eram pobres passa a ser questionada. E aquilo que acontece na China é que também é verdade que o contexto histórico da China é muito distinto do nosso e, portanto, é um povo que durante séculos viveu num quadro em que a liberdade não fazia propriamente parte do seu dia-a-dia. Agora, também é verdade que toda a experiência mostra que qualquer economia dependente unicamente dos planos do Estado acaba sempre por falhar, porque ela não é eficiente. Mas que ela aproveita as oportunidades da globalização, aproveita. Já voltamos ao Estado, mas regressando ao nosso debate sobre a direita, poderia dizer que há um confronto entre duas visões à direita, que é a direita deve ser a vanguarda do liberalismo económico ou uma bolsa de resistência em matéria de costumes? Daniel, mas quando estamos a falar de direita, estamos a falar de quê? Estou a falar da sua direita.
Sim, mas estamos a falar de quê? Ou seja, não estou a falar estou a falar Não, mas estamos a falar de partido, é porque os partidos... Não estou a falar de partidos, os partidos já lá vamos, os partidos do CDS já lá vamos, mas estou a falar... E aquilo que eu acho então, e foi por aí que comecei, é que não me parece que utilizarmos a classificação de direita seja útil para esta discussão que nós estamos aqui a fazer. Podemos depois analisar se partidariamente os partidos estão a arrumar-se dentro desta categorização, então facilitaremos. Abertura ou fechada. Agora, porquê? Isto para dizer... Nos partidos de direita. Porque na direita temos muita gente proteccionista que defende uma sociedade fechada, mesmo democraticamente, uma sociedade fechada do ponto de vista proteccionista e económico. Não estou a falar já de fechar fronteiras a imigrantes. E tivemos um SPD alemão que foi um motor de reformas liberais na Alemanha e é de esquerda. Foi o grande motor. Pronto. E, portanto, não foi só na Alemanha, foi no Reino Unido, foi na Europa. Não. As privatizações que foram feitas... As grandes reformas liberais foram feitas pelos partidos socialistas e sociais-democratas. Portanto, por isso é que eu digo que esta categorização é mais relevante. Do ponto de vista partidário, eu acho que os partidos estão neste momento a ser confrontados com este género de questões e estão a encontrar dentro de si respostas diferentes, em alguns casos contraditórios. Acha que a questão do CDS que se põe a esta é de ser um partido da vanguarda, estou a utilizar a expressão vanguarda, pode ser um bocadinho provocadora, mas um partido que representa a vanguarda de liberalização, da abertura do país, se quiser, utilizando os seus termos, em confronto com a ideia de um partido que é uma bolsa de resistência em matéria dos costumes, portanto, exatamente o oposto, pelo menos do seu ponto de vista. Bom, você acha que esse confronto existe neste momento dentro do CDS? Antes disso, dizer que quando se fala num partido como bolsa de resistência em matéria de costumes, costuma presumir-se, e há vários exemplos europeus nesse sentido, que é um partido que aproveita todas as possibilidades que tem de governar para reverter reformas que foram feitas no sentido de liberalização de costumes. O CDS nunca o fez. O PSD e o CDS fizeram nas últimas em relação ao aborto. Daniel, vamos ao aborto em 2 segundos, mas dizer que não é verdade. Isto é, o CDS quando vai para o governo e quando assina o acordo que permite uma coligação, não exige qualquer revogação em matéria de costumes. E o aborto não é uma matéria de costumes. Não é uma matéria de costumes. Não exigiu nada, até hoje. E, portanto, é verdade que é um partido que resistiu a essas mudanças, na sua esmagadora maioria, mas uma vez governando e com possibilidade de as reverter, nunca propôs a sua reversão. Aborto. O aborto não é uma matéria de costumes. Eu concordo. Atenção. Mas, além disso, aquilo que se fez tinha que ver com consultas e taxas moderadoras. Não houve qualquer... E acompanhamento psicológico forçado, por assim dizer. Mas não estava em causa a questão do referendo, que foi a despenalização. E que foi retirar do Código Penal esse crime. E, portanto, eu que estive nessa campanha, fartei-me dizer na altura que, para mim, a interrupção voluntária da gravidez não devia estar no Serviço Nacional de Saúde. Até. Portanto, era os encontro potenciais liberais. O encontro que podem abortar à vontade, mas não é o Estado que paga. Nós não podemos simplificar as coisas dessa maneira. Faz parte da minha função. Provocar uma conversa dá sempre para um político, que é o meu caso, que já com alguma experiência de entrevistas, evitar títulos, evitar soundbites. Não, mas eu não uso, não há risco. Mas isto para dizer que, voltando ao ponto, ou seja, esse primeiro pressuposto de que o CDS é uma bolsa de resistência em matéria de costumes, pelo menos afastar essa imagem de que é um partido que a sua agenda, mesmo no governo, tem a ver com isso. E não tem. A prática é que não tem. Por 2 vezes o CDS esteve no governo a seguir ao ano 2000 e não propôs reversões e revisões nessa matéria. Agora, como é evidente, dentro deste espaço político que é o CDS, há visões muito diferentes e eu respeito-as, convivo com elas, vivo nelas, como também há nos outros partidos. Porque se nós estivéssemos a fazer este debate, Daniel, em 2006 ou 2005, provavelmente o Partido Socialista, que ainda não tinha votado o casamento e tinha votado contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo antes. Isto é... Como eu disse aqui, eu acho que o debate, por exemplo, sobre as prioridades... São debates. Sobre o que é prioritário, existe à esquerda. Hoje existe, incluindo, quando sou à esquerda, vou bem longe na esquerda. Vamos lá ver. Eu acho que quando se quer... relativizar um assunto, coloca-se sempre esse assunto ao lado de enorme relevância. Fome,
no mundo, salários, Não, mas não pensões, e claro, qualquer assunto ao lado deste, mediaticamente, parece menos relevante. Não é desse assunto, não é disso que eu estou a falar quando estou a falar de prioridades. Quando estou a falar de prioridades é aquilo. Ponto de vista, é o que aconteceu, por exemplo, à esquerda nos Estados Unidos, ter-se transformado numa aliança de minorias e de repente não ter um discurso sobre as grandes questões socioeconómicas. Não é? Certo, do ponto de vista do ponto de vista da governação, que é para isso que servem as eleições legislativas e é para isso que servem os partidos, que é para governar, os partidos em Portugal, com exceção do Bloco de Esquerda, até há pouco tempo, e vamos ver como é que isto se reflete na próxima campanha eleitoral, adaptaram o discurso às áreas da governação. Onde é que queremos mudar? O que é que queremos mudar? E aí, de facto, o CDS não tem procurado mudar. Também porque é conservador. O que lhe interessa é não mudar, não é? Mas uma vez já estando feito, nunca propôs a sua refusão. Eu defendo, até por uma análise do comportamento eleitoral do eleitorado conservador. É que é o próprio eleitorado conservador, não são os partidos, é o próprio eleitorado conservador que, na hora do voto, só quer saber das questões que têm que ver com a sua vida, com o seu bolso, com o seu emprego, com a possibilidade de subir na vida. E por isso, como digo muitas vezes internamente, que aqui essa tem que ser a nossa preocupação. É chegar a essas pessoas e falar com elas. O CDS, quando há, penso, eu não tenho, corrija-me se eu estou errado, mas acho que foi em 2007, quando Paulo Portas escolheu o direito de tendência no CDS, não sei se foi em 2007, se estou a falar de memória. Deve ter sido em 2008, talvez. Estava a pensar na entrada de liberais num partido de matriz supostamente democrata cristã. Eu acho que o CDS nunca teve uma matriz democrata cristã, mas isso é outro debate. E aliás, o Adolfo esteve envolvido no esboço de uma primeira tendência à ala liberal que trazia memórias antigas. Não é irónico que a tendência que existe hoje, a única tendência que hoje existe no CDS, seja uma tendência ultraconservadora, pelo menos do que eu julgo saber, e isso é um sinal que afinal o CDS encaminhou, ao contrário do que se previa, para um partido de matriz liberal que aceita ter dentro do próprio partido conservadores e democratas cristãos. Essa tendência acabou de se formar. É cedo ainda para fazermos essa análise. Mas parece uma minoria, não é? Parece que os mais conservadores sentem-se em minoria no CDS neste momento. Terá que lhes perguntar. Mas o CDS tem uma matriz democrata cristã e eu acho que ela existe e que ela é forte e é suficientemente forte para abarcar conservadores e liberais. Mas a razão porque eu estava a fazer esta correção da matriz democrata cristã é que a democracia cristã na Europa tem uma característica que dificilmente se replica em Portugal, porque temos tido uma ditadura muito ligada à ideia muito ligada à Igreja Católica, ao cristianismo. Eu acho é que muitas das vezes em Portugal se faz uma leitura errada do que é a democracia cristã e se cristaliza a democracia cristã em matérias morais, quando a doutrina social da Igreja nem sempre autoriza essa cristalização. Portanto, a ideia de uma conciliação feliz entre a liberdade económica e a proteção social, a ideia de conciliar uma visão muito para o mercado com direitos sociais, que é aquilo que é a raiz da democracia cristã, permite que a cada momento em que a cada questão que seja levantada e a cada problema haja uma possibilidade de resposta, ora mais conservadora, ora mais liberal, ora profundamente democrata cristã. Mas o eixo é esse. E o eixo da doutrina social da Igreja está lá. Depois, a forma como vamos atualizando e como vamos vivendo é fruto da evolução dos tempos, como é um partido que se diz socialista, como é um partido que se diz democrata cristão ou um partido trotskista, não é? Mas o CDS tornou-se ou não um partido mais liberal? Eu acho que quando estamos a utilizar esses conceitos tenho sempre medo de quem nos está a ouvir, porque eu não sei o que é que essas pessoas interpretam como sendo liberal. Eu diria que o CDS é hoje um partido que respeita a sua matriz democrata cristã, mas não tem problemas em ter liberais e conservadores e o seu posicionamento em concreto
vai sendo distinto consoante as questões que estivermos a tratar, consoante o contexto em que elas estiverem a ser tratadas. Acho eu, mas não me parece que seja não parece que seja um partido liberal. Quando apoiou o casamento de pessoas do mesmo sexo, na revista Atlântico. Exatamente. E votou e fez campanha favoravelmente pela saída, pela descriminalização da interrupção voluntária da gravidez, não sentiu que estava de alguma forma a atrair a identidade do CDS e da sua área política? Uma vez mais, distinguir as duas questões. Começando pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo ou depois pela adoção, não acho que estivesse a atrair. Aliás, o artigo que escrevo sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo é precisamente a exposição do caminho liberal e, portanto, de direita, para chegar à ideia de que poderia e deveria haver casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque há um argumentário liberal. É o mesmo que depois o David Cameron chegou a utilizar para dizer: eu sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, não apesar de ser conservador, mas porque sou conservador. A questão do aborto é completamente diferente. E na questão do aborto... Que é uma questão bastante mais sensível até no seu espaço político. Não só é uma questão muito mais sensível. Em geral é mais sensível, mas no seu espaço político é especial. Como também estamos efetivamente a falar de uma questão que se traduz na vida humana. Vida ou morte. Não, podemos depois ter opiniões sobre isso, mas estamos a falar de vida e de morte. E nesse caso, eu estava confrontado com um referendo em que como cidadão, podia participar e votar. Se eu fosse deputado, eu não penso que pudesse fazer uma votação fora, se tivesse sido essa a orientação do partido, que pudesse votar fora. Mas naquele momento eu não era nem deputado, era dirigente do CDS, e, portanto, mas estávamos num referendo, e portanto os partidos, de alguma maneira, não existiam para este efeito. E, portanto, como cidadão, eu dei a minha opinião. Isso é questão da disciplina. Não, agora estou a falar de outra coisa. Não, mas é que, certo, mas para esclarecer isto, porque muitas das vezes há até a convicção interna de que se calhar me proporia no Parlamento votar a favor. E isto também é uma questão interessante sobre as disciplinas de voto. Eu consigo compreender, por exemplo, num assunto muito menos sensível, que é o assunto da tourada, eu teria o mesmo problema na área política em que eu estou. É um assunto bastante diferente deste. Há quem hiperbolize e divinize a liberdade de voto. E eu não estou tanto aí. Também não. Porque ou o eleitorado sabe que há naquela lista de deputados que vão votar em desacordo com o seu partido em determinadas matérias e, portanto, o voto é consciente, é apesar de ou é por causa disso. O que eu não acho é que um deputado possa, do dia para a noite, sem ter avisado o seu eleitorado no dia em que foi eleito, olha, eu tenho aqui uma questão de consciência que quero resolver. Claro que isto não permite uma regra. E, portanto, cada caso é um caso e em cada momento o deputado deve avaliar. Estou a cumprir com o contrato que fiz com o meu eleitorado, as minhas posições eram conhecidas, o partido sabia... O assunto tem relevância ou não tem relevância? Tem relevância ou não tem relevância? Estou ou não estou disponível para sofrer consequências? Pronto. E no caso daquele, no assunto que é evidente que é evidente que tem relevância, pelo menos para grande parte do eleitorado, e não é só do CDS, sim, também o eleitorado à esquerda, o assunto parece-me ser um assunto que ganhou relevância no país, provavelmente se estivesse no Parlamento teria votado de uma forma diferente do que aquela que votou no referendo. Na questão do aborto. Não faço ideia, mas provavelmente teria esclarecido essa questão antes de ter aceitado o convite. Coisa, aliás, que fiz quando aceitei o convite para ser deputado nas eleições de 2011, em que eu coloquei essa matéria em cima da mesa. Sente que há um processo de laicização das sociedades europeias, ocidentais, isso não é verdade na Europa de Leste, e não é verdade nos Estados Unidos, e não é verdade na América Latina, ou seja, nós tomamos isto como uma verdade geral no planeta, mas é verdade na Europa Ocidental. E que isso está a refletir-se numa redução do poder da Igreja Católica junto, por exemplo, de setores mais conservadores do ponto de vista político? Laicização no sentido em que se perdem os valores cristãos? Não, estou mesmo a falar de perda de poder da Igreja. Mas eu não sei se a Igreja, desde o 25 de Abril, tem querido usar esse poder. Aliás, basta ver a forma como
aconteceram as matérias do casamento das pessoas do mesmo sexo ou a questão da adoção. É preciso dizer que a Igreja tinha passado por uma... Isso aconteceu tudo depois de uma derrota que foi o último referendo do aborto, onde a Igreja tirou lições. Mas em Espanha a Igreja não quer saber derrotas e organiza manifestações e vai para a rua. É muito diferente. A Igreja portanto, em Espanha... em primeiro lugar, acho que devemos, pelo menos, ter noção disso. E depois há outra coisa que eu acho que não é coincidência. Que Portugal e Espanha, que são dois países tão católicos, ou com uma influência católica tão relevante, não é coincidência que sejam dois países em que a matéria de costumes seja considerada tão progressista. É porque, ao contrário daquilo que se pensa, a maioria sociológica, ou pelo menos a base sociológica, maioritária ou não, cristã e católica, é muito mais tolerante do que aquilo que se pensa. Em Portugal? Em Portugal e Espanha. É por isso que nestes dois países que têm tanta influência católica, mais do que em Espanha. Têm tanta influência católica, essa legislação existe e não é revogada. E não é por acaso. Eu acho que não é por acaso. Em Portugal acho que a Primeira República teve alguma importância. Não acho que exista, ou seja, o facto dessa legislação estar aprovada, para mim não é sinal de laicização. É isso que queria dizer. Qual é a sua posição sobre a eutanásia? Sobre a legislação, não é sobre a eutanásia propriamente dita. Sim, é sobre o debate político que está em cima da mesa a propósito da eutanásia. Tenho imensas dúvidas sobre a descriminalização da eutanásia. Imensas. E desde logo porque afasto por completo da matéria da liberdade. Porque a liberdade é o suicídio. Esse é que é o exercício da liberdade. Alguém poder terminar a sua vida, não ser obrigado a continuar com a sua vida. Isso é uma matéria de liberdade sobre a qual podemos ter juízos de valor e moral. Outra coisa é dizer que eu tenho o direito, ou seja, que há um dever do Estado de corresponder à minha vontade. E criar-se um sistema no Estado para esse efeito, que ainda para mais necessita de mediação, portanto uma mediação quer médica, quer psicológica, e que além disso está limitada aos casos em que essas pessoas considerem que eu estou no fim de vida ou que tenho um sofrimento insuportável. Ou seja, se a eutanásia fosse uma questão de liberdade, era a qualquer momento, não havia cá médico, não havia cá nada. Mas não é só uma questão de liberdade. E portanto, porque a pergunta que normalmente me fazem quando eu digo eu tenho muitas dúvidas sobre a eutanásia é ok, mas como é que um liberal tem dúvidas sobre a eutanásia? E então eu tenho que fazer esta separação. Eu parto do princípio que qualquer pessoa inteligente tem direito a ter dúvidas, seja qual for a sua linha ideológica. Acho que, e por isso, em primeiro lugar, para dizer, para mim não é uma questão de liberdade. Segundo, acho que é uma matéria... Ela costuma ser posta como uma questão de dignidade, coisa que eu compreendo. E é a minha posição, Daniel, eu não acho que uma vida de um doente é menos digna, não é? Não. Ou que... é a vida de um prisioneiro. Certo, mas Daniel, a vida tem as suas limitações, não é? O nosso poder sobre a vida tem as suas limitações. O meu poder que eu tenho de me suicidar. O que coloca a questão sobre a eutanásia relativamente a pessoas que não têm qualquer condição de se matarem a si próprios. É esse o problema, não é? Pronto. E aí tenho dúvidas também. Mas outra coisa é um sistema que está montado a pedido do próprio para o efeito. Isto já não é suicídio, é outra coisa. Mas para dizer que tenho também muitas dúvidas num debate que se possa fazer sobre isto em que se transforme um debate moral. E a superioridade moral aqui pode estar dos dois lados. Dos que acham que uns querem uma morte indigna e que os outros querem que as pessoas vivam de uma determinada maneira. Com raríssimas exceções, a moralização do debate é sempre mau caminho. Onde é que eu acho que devíamos apostar? É que há direitos que nós todos temos e que não estão suficientemente efetivados na nossa legislação nem na nossa prática. Nomeadamente, o direito a não haver uma obstinação e um encarniçamento terapêutico. Porque hoje... nós temos esse direito, mas a prática médica o que mostra é que isso não é levado a cabo. Isto para dizer que é uma matéria sobre a qual penso muito, mas eu acho que, tanto quanto a minha reflexão está, no ponto em que está, que eu concordo com aquela que é a posição que o CDS tem tido nesta matéria. Agora vou um bocadinho dar-lhe quase uma borla, mas a posição da direita, dos partidos de direita, para simplificarmos, tem sido... em matéria, exatamente disto que temos falado, de liberdade, do liberalismo, do ponto de vista da liberdade dos indivíduos, muito mais defensora da liberdade económica do que da liberdade individual,
por exemplo, nestas coisas que estamos a falar, não o aborto, mas outras questões que temos falado. O que cria uma suspeita que me parece absolutamente, claro, acertada, de que a liberdade que a maior parte da direita defende acaba onde acaba o dinheiro. Ou seja, que é uma liberdade selecionada para quem tem poder económico para comprar essa liberdade por via da liberdade económica. Ou seja, parte de um equívoco, aliás, é aqui uma divergência que provavelmente temos, quando põe em paralelo a liberdade económica da liberdade individual, há uma diferença em relação à liberdade económica, que ela não é distribuída de forma igual por todos. Ou seja, para uns serem mais livres, outros terão que ser menos no que toca à liberdade económica. Quando a direita, ou algumas pessoas à direita, não querem que o Estado nos impeça de comer rissóis num hospital, nós estamos a falar de liberdade individual e não tem a ver com dinheiro. Eles, pelo contrário, muitas das vezes, muitas dessas restrições às liberdades individuais que não têm a ver com moral, encarecem o estilo de vida das pessoas. E, portanto, eu não concordo com essa diferença ou com essa distinção em que só nos preocupamos com as pessoas que têm dinheiro. Aliás, muitas das regras de liberdade... A liberdade do dinheiro, sim. Muitas das regras de liberdade é para que as pessoas possam continuar com os seus modelos de negócio, é que possam começar novos modelos de negócio e, portanto, eu acho que não tem a ver com isso. A coisa diferente é dizer que a direita tem uma especial propensão para a liberdade económica quando fala de liberdade e quando fala de liberalismo, e que a esquerda tem uma especial propensão para liberdades na esfera mais moral, e essa distinção... Mais íntima, se quiser. Mais íntima, e essa... E, portanto, ambos entram em contradição. Porque eu não acho que não. Eu, por acaso, acho ambos entram em contradição, porque o valor... Quer dizer, para um liberal clássico como eu, o valor da liberdade, ele existe por si, ele antecipa-se a qualquer outro, e, portanto, o esforço mental que fazemos para dizer que deve haver liberdade económica, de cada um deve poder educar os filhos como quer, que deve poder iniciar o seu negócio como quer, deve poder fazer as suas opções, deve também redundar em matérias morais, desde que não se prejudique terceiros, a fazer os contratos de intimidade que eu quiser, de me candidatar a um processo de adoção se quiser, depois posso não ser aceito, mas de o fazer. Portanto, a esquerda é a mesma coisa. Confia muito na liberdade individual para muitas coisas, mas depois acha que um trabalhador não pode negociar o seu contrato de trabalho com o trabalhador, com o empregador, porque é um desprotegido, mas já pode decidir mudar de sexo, ou já pode decidir... A questão é sempre a mesma. Eu não estou a querer ridicularizar nem desvalorizar as questões. Atenção. Eu próprio, várias vezes, me confronto com... Acho que todos nós, quando pensamos política, nos confrontamos com as nossas contradições. Faz parte do processo de ainda bem que há reflexão. Contradições. Ainda bem que há. A verdade é que a questão é sempre a mesma. Para além da defesa da liberdade, a análise concreta das condições em que essa liberdade é exercida e assumirmos que há relações onde o poder de exercício dessa liberdade não são iguais. E não sendo iguais, não podem ser tratados como fossem. Ou seja, nós não podemos olhar para uma relação brutalmente desigual e dizer aqui tem que haver total liberdade, ignorando que há uma relação de poder que dá toda a liberdade a um lado e retira, se nada fizermos. Certo. Eu imagino que tu, pela forma como estás a falar das relações laborais, e portanto entre trabalhadores, por exemplo, e empregadores. A resposta liberal a isso é que os empregadores têm de estar inseridos num mercado que é livre, que é concorrencial e que não garante a nenhum uma posição de supremacia que lhe permita achar que as forças de trabalho são meros pormenores na sua produtividade. E depois podíamos discutir como é que isto se faz. E ao mesmo tempo há o outro perigo, que é o perigo oposto, que é o que eu acho em que se calha muitas vezes, que é, então, apaga-se por completo a liberdade do trabalhador poder decidir e passa-se o poder para uma entidade que o representa, que na maior parte das vezes não está a representar o trabalhor, está a representar o interesse de um partido. E isso é que eu acho que é muitas vezes debate sobre o que é o sindicalismo em Portugal. Do sindicalismo em Portugal e, portanto, da ideia de que não basta mudar na lei porque são relações desiguais e, portanto, vamos aqui criar um instrumento e depois achar que o instrumento funciona só por si. Mas estou de acordo que são relações que necessitam de uma permanente atenção do ponto de vista regulatório para saber se a liberdade de cada um deles é exercida de forma conveniente. Não deixa de haver um problema na direita liberal em Portugal, que é ser direita liberal num país com uma economia muito frágil, um país periférico com uma economia muito frágil,
onde existe uma enorme desigualdade quando comparamos com os outros países da Europa Ocidental. Ou seja, a minha pergunta é se num país com as características de Portugal há espaço. Eu tenho uma tese, posso estar enganado, que a direita portuguesa, a base sociológica da direita portuguesa é até mais estatista do que a esquerda, ou pelo menos tão estatista como a esquerda. E isso se isso não tem a ver com a realidade, o que é a realidade económica e socioeconómica do país, em que provavelmente uma aventura liberal destruiria a economia nacional. Eu já lá vou a alguns exemplos. Não destruiria. Agora, que o tecido empresarial português não é liberal... mas eu não estou a falar do tecido empresarial. Mas é evidente que não é rentista, sempre foi rentista e continua a ser rentista. Ora, qualquer fenómeno político necessita de aliados, necessita de incentivos para aparecer. Sim. Ora, onde é que normalmente existem os incentivos para uma sociedade liberal? É nas forças dinâmicas da sociedade, daqueles que querem fazer, daqueles que querem construir, daqueles que precisam de ter liberdade para o fazer. Vou traduzir isso quando nós temos empresários, porque há outras forças dinâmicas da sociedade. Não é empresários. É precisamente contra os empresários que estão. Sim. É aquele que quer vir desafiar. Os sindicalistas também são forças dinâmicas da sociedade. Pode ser aquele que quer construir o seu projeto de vida. Não precisa ser um projeto empresarial. Eu quero ter liberdade para ser feliz como quero, para educar os meus filhos como quero, para viver como quero. Bom, mas a verdade, e isto acho que é uma dificuldade para um projeto liberal em Portugal, é que a nossa economia, como tu dizes, é muito, muito rentista. Não deixei de confirmar essa impressão quando, na formação deste governo de esquerda, os parceiros sociais vieram um a um falar, e o único parceiro social, onde estão patrões e onde estão sindicatos, o único parceiro social que levantou dúvidas ao PCP e ao Bloco de Esquerda numa solução do governo, na altura ainda não sabiam em que termos, foi a UGT. Os patrões todos vieram dizer, sim senhor, é como o doutor António Costa quiser. A UGT não me espanta, não é? Mas isto para mostrar que para qualquer... vamos lá ver, na altura não sabia qual era a solução do governo. Se o PCP e o Bloco estariam dentro, se não estariam, o que é que viria a constar dos acordos, qual era o seu papel, a sua influência. Não pode deixar de assustar para qualquer moderado a possibilidade de um governo ter comunistas dentro. Ou depender de comunistas. Tanto como ter o CDS dentro. Para a esquerda, com certeza. Não, para qualquer moderado. Não. Para qualquer moderado. Acho que isso é ofensivo. Não, porque eu não considero... Acho que isso é absolutamente ofensivo porque o CDS é um partido democrático e o PCP não é. Respeita as regras democráticas, o PCP defende... repara, o PCP não se limita a ter um silêncio complicado. Mas costuma pôr o Bloco também nesse... Não. O Bloco é muito mais cínico nisso e, portanto, eu respeito... Sim, o Bloco nunca apoiou nenhuma ditadura, nem eu respeito os... lá está. Eu respeito os subterfúgios semânticos que o Bloco de Esquerda utiliza. No PCP, justiça lhes seja feita, eles apoiam ativamente as ditaduras e apoiam ativamente e fazem manifestações e vão. Ditaduras assassinas. Sabe que o CDS há quem apoia ditaduras que existiram em Portugal. Mas a antiga ditadura não conheço do ponto de vista de CDS, posições de CDS, de dirigentes do CDS e política do CDS, qualquer defesa de qualquer ditadura. Desconheço. Angola. Não, mas é o que Daniel, estamos aqui a falar de uma coisa muito diferente. Uma coisa é dizer assim, temos portugueses na Venezuela, temos portugueses em Angola, temos portugueses no Japão, onde quer que seja. E, portanto, as relações diplomáticas entre Portugal e esse país têm que ser preservadas para garantir que os portugueses lá estão, lá ficam, e não abrir a boca para categorizar o regime. Outra é fazer manifestações a defender o regime e a dizer que quem critica o regime é que é um imperialista, que é aquilo que o PCP faz. Acha que isso tem algum impacto na economia, na política nacional? Ou seja, eu não vi nas grandes decisões que o PCP toma, nas posições que o PCP toma em relação ao país e à governação do país, isso não tem qualquer relevância. Vamos lá ver. Eu acho que se sobrevalorizou a coerência do PCP quando se analisava a possibilidade de existir um governo como este. Achou-se que o PCP iria ser aquilo que toda a gente dizia sempre que era, que a coerência estava lá sempre. É não conhecer bem a história do PCP. Mas o PCP, por deficiência, acho eu, do nosso jornalismo, é o partido menos conhecido em Portugal. É o partido menos conhecido em Portugal. Eu não o conheço porque ninguém me dá a conhecer, porque não posso ser eu a ir conhecê-lo lá, não é? Não vou bater à porta. E, portanto, há, do ponto de vista jornalístico, uma absoluta ausência de conhecimento do PCP, que não há relativamente aos outros partidos que se abrem, não é? Eu também presumo que seja difícil para um jornalista entrar no mundo do PCP. Vamos falar do pragmatismo. A privatização do CTT, da ANA,
a recusa das taxas e taxinhas. Vou entrar um pouco no seu território. A recusa das taxas e taxinhas, referindo-se à taxa turística. A facilitação do alojamento, do registro do alojamento local. Ou seja, todas estas coisas vieram a revelar-se, na realidade, isto é uma série discutível, portanto terá a oportunidade de rebater esta afirmação, veio a revelar-se ter efeitos bastante perversos na economia portuguesa. O GTT é talvez o caso mais gritante, mas os outros parece-me que também são relativamente evidentes. E a minha pergunta é se, contrariando a ideia de que os liberais são pragmáticos, se a realidade não tem desmentido exatamente as suas convicções ideológicas. Dizendo, aliás, que eles são pouco moderados, ao contrário do que pensam, e pelo contrário têm algum paralelismo, não é um paralelismo do que estávamos a falar, com algumas correntes de extrema-esquerda. Ou seja, em que os princípios ideológicos se sobrepõem à realidade, tentam moldar a realidade, depois a realidade tende a não lhes dar razão. Bem, isso é uma série de exemplos que não vamos conseguir falar deles todos, portanto eu começo vou ao alojamento local já a seguir, mas para não ir logo a esse, a CTT. Vamos lá ver. Há uma distinção a fazer entre a titularidade do capital social da empresa e o cumprimento do contrato de serviço público. Porque nós temos serviço público que é prestado por entidades privadas e há um contrato para cumprir e o Estado tem que ter o poder de cumprir com o contrato serviço público. E aquilo que é a opinião de qualquer liberal, mas não só, e de socialistas também, porque foi o partido que mais privatizou em Portugal, é que a titularidade do capital social não é o critério determinante para a eficiência da empresa. A mesma coisa acontece, tem que reconhecer, se não é, então não significa que se for pública é necessariamente mau. Eu acho que os incentivos para a gestão pública são menores, para uma boa gestão pública, são menores do que numa gestão privada. E, portanto, é separar aquilo que é o serviço público prestado pela empresa e a privatização da mesma, que vinha no memorando de entendimento e que já tinha sido anunciada pelo governo de José Sócrates. Mas que imagino que o Adolfo defendia, mesmo que não viesse no memorando de entendimento. Vou já aí. O que é que, num clima liberal, um liberal defende? É que haja concorrência. É que haja possibilidade de essas empresas terem que sofrer a concorrência de outros para poderem melhorar e por isso evita a privatização de monopólios naturais, como por exemplo a ANA. E por isso a privatização de monopólios naturais implica cuidados muito especiais. Alojamento local, que é o que eu conheço mais. Eu tenho que aí fazer uma precisão. Quer dizer, o alojamento local já existia e o seu registro era muito simples. Era em papel. Portanto, nós desmaterializámos o registro, num princípio era uma espécie de simplex, não é? Que qualquer governo faz, mas aquilo que nós efetivamente fizemos ao legislar, com uma legislação quase igual à anterior, foi dizer isto pode existir. Porquê? Porque em 2008, foi quando o alojamento local foi legislado, essa legislação se calhar não tinha em conta o fenómeno, e portanto havia a dúvida de saber se ela era ou não era aplicável. Disseram que podia existir, mas não puseram grandes limites. É essa a discussão. Pronto. Não é? E o que eu acho interessante na discussão do alojamento local, e estou sempre disponível para fazer, gostava de discutir sugestões de alteração. Porque eu gostava de apresentar as razões pelas quais essa alteração que pode vir a ser proposta, dou-lhe um exemplo. Não... Substituir o registro por licenciamento. Bom, o registro por licenciamento significa que é ir ao contrário de toda e qualquer decisão de administração pública que tem sido tomada nas últimas décadas em Portugal, que tem passado pelas comunicações prévias, etc. Assumindo que há aqui um problema específico que está a ter efeitos específicos, não é? E eu digo neste momento o alojamento local ultrapassou as câmaras dos hotéis em Lisboa. Então, Daniel, presumo, espero eu, que isso só seja aplicável às freguesias de Lisboa em que isso é um problema. Porque o alojamento local tem sido, no interior do país, responsável por haver turistas em determinados países, porque não há investimentos hoteleiros que agora vão, de repente, para o interior do país, e é o alojamento local que tem permitido, aliás, é o alojamento local que tem permitido o empreendedorismo. Adolfo, totalmente de acordo. Acho que deve ser diferenciado problemas onde eles não existem e onde eles existem. Então já estamos a dizer que pode haver uma realidade diferente no país. As câmaras tinham não o licenciamento, mas tinham os registros de alojamento local. E aquilo que acontecia é que estavam todas na clandestinidade. As câmaras não assumiam esse poder, não tinham meios, não chamavam assim, não queriam saber. Tinham mais do que fazer do que ir investigar apartamentos. E, portanto, foi por isso que o registro passou a ser nacional e não um registro local. O que qualquer liberal aceitará
que os graus de decisão sobre as matérias, quanto mais próximas estiverem da realidade, melhor, para não prejudicar outras realidades que não têm nada a ver com isso. Onde é que está o maior número de alojamentos locais em Portugal? No Algarve. Onde não há este problema, porque o Algarve eram as chamadas camas paralelas. Portanto, eu até vou mais. Há algo que eu acho, que vejo com muita naturalidade que se possa fazer, que é diferenciar o alojamento local ocasional do alojamento local profissional. Mantendo os dois, não equiparando o profissional ao hoteleiro, mas com diferenças de regime de licenciamento, com diferenças de regime fiscal, com diferenças de obrigações, não me custa nada. O que quero é dizer uma coisa. O alojamento local não é o maior, nem o principal, nem o mais direto responsável pelo problema habitacional que está a existir nos centros das cidades. E o alojamento local, clandestino ou formal, veio para ficar. Não há nenhuma lei que o vá conseguir impedir. Porque o grande problema dos centros das cidades, Daniel, que eu acho que é o maior problema que se está a discutir, é a habitação, não é tanto o alojamento local. Se não houvesse problema habitacional, é o efeito que teve no mercado. É o efeito que tem no mercado. É que nós temos muito poucas casas para o número de pessoas que querem lá viver. E o desafio que eu faço a quem defende... Um liberal deixa o mercado funcionar. E o desafio que eu faço... E as pessoas vão-se embora da cidade. E o desafio que eu faço, como foram durante décadas e décadas, e ninguém quis saber. Quando era para a Amadora, ninguém quis saber. Agora que é a classe média alta, é que as pessoas se preocupam e é que os jornais começam a falar do assunto. Essa parte, durante décadas e décadas, Adolfo, começámos a ter... Adolfo, essa parte subscrevo na íntegra. Daniel, mas só dizer o seguinte, se vamos ter que criar incentivos para as pessoas ficarem nos centros das cidades, portanto, pagando ao proprietário para não vender a sua casa, ou para não arrendar, ou o que quer que seja, então vamos ter que fazer um critério para ver quem é que tem direito a ir para lá. Porque não podemos ser todos, porque não cabemos lá todos. O problema ali é excesso de procura para a escassez de oferta. E depois vamos começar a ter critérios engraçados. Porque quando se começa a falar de turistas, como é? Cidade para os lisboetas. Eu sou da Covilhã. Sou lisboeta para este efeito? Ou não? Não sei. Não sei se sou. Porque um empreendedor espanhol que vem para cá viver durante 2 anos porque vai lançar uma empresa é turista? Não, claro que não é. Mas já não é lisboeta? Não, é lisboeta. Num quadro. Lisboeta quem vive... Num quadro de liberdade de circulação. Ou seja, isto para dizer que em teoria é muito fácil. Eu não gosto nada da expressão Portugal para os portugueses, Lisboa para os lisboetas. Mas, não. Daniel, é só substituir turista por estrangeiro. Não, é só perceber se a cidade é para ser vivida. Não, mas... para pessoas que cá vivam. 2 anos, estrangeiros, portugueses, seja o que for. Daniel, com certeza, a cidade é para ser vivida. Se olharmos para a realidade, uma vez mais... Não queremos viver em Veneza, imagina. Como um filme e não como uma fotografia, a verdade é que foi essa pressão sobre os centros históricos que fez com que muitas das outras áreas da cidade, que eram dormitórios, onde nada se passava, estejam hoje com muito mais vida do que estiveram. Porquê? Porque a cidade é dinâmica e tem essas dinâmicas. Deixou de ser só o Príncipe Real e o Chiado a terem animação, hoje já temos as avenidas novas, Marvila está a ganhar uma vida nova. Porquê? Porque a cidade vive destas dinâmicas. Não estou a dizer que não há problemas. Atenção, quero que fique claro. Mas gostava era de discutir propostas concretas. Eu adoro este tema, mas quero voltar ao nosso, e para terminarmos, são 2 perguntas. Teve uma experiência no Covilhã que foi interessante, porque teve um bom resultado numa zona interior onde provavelmente se vaticinava que o CDS mais liberal teria menos futuro, e isto desmente talvez algumas ideias feitas sobre os eleitorados dos vários partidos. E a minha pergunta é se, tendo em conta o seu perfil político, o seu perfil ideológico, se imagina um dia na liderança do CDS. Eu digo isto com muita convicção. Eu acho que a Assunção Cristas é a pessoa melhor preparada e com as características pessoais e políticas necessárias para fazer aquilo que eu acho que pode ser o crescimento eleitoral do CDS. Mas não imagina que a Assunção Cristas será líder do CDS eternamente. Portanto. Provavelmente, quando ela deixar de ser líder, eu deixarei de ser a jovem promessa e já não serei jovem. E, portanto, se calhar não sou eu a ter essas características. Mas digo isto com muita sinceridade. Eu acho que a Assunção é, de todos nós, aquela que tem melhores condições para fazer aquilo que eu acho que estamos a tentar fazer, que é um projeto de crescimento e ambicioso para o CDS. A resposta à minha pergunta é: não se imagina na liderança do CDS? Neste momento, imagino-me como vice-presidente da Assunção e acho que vou ficar nessa condição, se ela me quiser, evidentemente, durante muitos anos. Estou mesmo convicto de que temos uma presidente para muitos anos. Para quando ela terminar, eu já não sou jovem. Muito obrigado, Adolfo. Já não sou jovem. Muito obrigado, Adolfo, por este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.